Bom dia, turma 100, turma 101. Eu gostaria de saber se vocês não vão mandar a quarta atividade do quarto bimestre. Por favor, mandem até o dia 16. Tem aluno que já mandou e que a nota já está no CIAEP. Falta só eu fechar o total, porque tem muito aluno que não mandou atividade. Vamos mandar, inclusive a provinha que eu mandei, para ser enviado até o dia 16, né? Quem não mandar essa prova até o dia 16 não vai ter nota. Por favor, mandem para que quando chegar o final de dezembro, vocês estejam tudo na santa paz, tá ok? Então, turma 100, turma 101, tem uma galera aí que agora está mandando do primeiro bimestre. Provavelmente ele vai querer mandar o último bimestre em julho de 2021, tá ok? Então, por favor, mandem as atividades, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de matemática e nós já enviamos uma aula sobre progressão geométrica. Vimos que no início é tudo parecido com a progressão aritmética. Começa com uma sequência, onde a sequência é um conjunto de elementos em ordem. Inclusive foi uma questão de PA falando sobre sucessão. Aquela que fala dos estados do Nordeste, ok? Então veja aqui a progressão geométrica também. Ela começa falando de sucessão, só que para se encontrar a razão da progressão geométrica, vai se dividir a partir do segundo termo, dividido pelo anterior, e vai dar sempre o mesmo termo. Isso é progressão geométrica. Lá na progressão aritmética, nós vimos que para que encontrasse a razão, fazia essa subtração do termo posterior menos o anterior. Na progressão, para que se encontre a razão, vai se fazer a divisão entre os termos da sequência. Mandamos uma aula já, e agora vamos mandar a segunda, já com alguns exercícios, tá ok? Então, diz aqui, ó, que da mesma forma como fizemos para a progressão aritmética, vamos demonstrar a fórmula do termo geral de uma PG, que permite encontrar qualquer termo sem precisar escrevê-la integralmente, tá ok? Então, é dado aqui a sequência, ó, a índice 1 a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice n-1, a índice n. Esses são os termos de uma sequência da PG. De razão que. Como é que nós vamos encontrar a razão? Dividindo sempre o elemento posterior a partir do segundo pelo anterior, tá? Nós vamos agora encontrar a fórmula geral da PG, assim como encontramos da PA. Para que eu encontre o A índice 1, eu vou ter o A índice 1 vezes Q elevado a zero. Por que Q elevado a zero? Porque todo elemento elevado a zero é igual a 1. Então, se eu multiplicar o A índice 1 por 1, dá o próprio A índice 1. Então, assim eu encontro o termo A índice 1, que é o primeiro T. O A índice 2, ó, observe que sempre o segundo termo, a partir do segundo termo, o Q vai ficar elevado a n menos 1. Veja aqui, no primeiro, eu não tenho Q elevado a zero. Então, eu tenho n menos 0. Se o n for 1, o Q vai ficar Q elevado a 1. Então, vai ficar ó, o 2 do índice menos 1. Então, a potência vai ficar sempre elevado a n menos 1 do índice. No caso aqui é 2, ó, 2 menos 1 dá 1. Para o terceiro termo, o Q vai ficar elevado a n menos 1, que é o Q? 3. Então, fica 3 menos 1 dá
2. Então, a índice 1 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 0. O índice 2 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 1. O índice 3 é igual a índice 2 vezes Q elevado a 2. Sempre esses índices, ó, vai ser n menos 1 em relação a este elemento aqui. Ó. O índice 4 é a índice 3 vezes Q elevado a terceira. Então, aqui eu tenho 4, que fica 3, 4 menos 1 dá 3. 4 menos 1, 3, ok? Então, sempre vai ser assim. Eu tenho o A índice que eu quero calcular, e o primeiro elemento aqui, ó, vai ficar n menos 1, ou seja, este elemento menos 1, dá 2. Ó. 3 menos 1, 2. E a potência também. Ó. Então, assim, nós temos todos os termos que eu preciso de uma progressão geométrica. Ó. A índice n é igual a índice n menos 1, você pode observar aqui pelos números, ó, vezes Q elevado a n menos 1. Essa é a fórmula geral da PG. Lá na PA, nós tínhamos que a índice n era igual a índice 1 mais n menos 1 vezes R. R era a razão. Aqui na PG muda a fórmula, mas os termos são os mesmos. A índice n igual a índice n menos 1, então sempre esse índice aqui vai ser esse aqui menos 1, vezes Q elevado a n menos 1. Quem é esta fórmula? É a fórmula do termo geral da PG. Quem é o índice n? É o último termo. Quem é o índice n menos 1? Vai ser sempre esse termo menos 1, que é a razão que se tira dividindo o posterior pelo anterior. E o n é o número de termos, n menos 1, tá ok? Então, é muito fácil, dá para vocês entenderem muito, sem nenhum problema. Então, o n, ó, aqui eu tenho, repetindo aqui a fórmula, ó, que fórmula é essa? Da progressão geométrica, que nós vamos costumar chamar de PG. O n é o índice do termo que queremos determinar, ou seja, está ligado à posição desse termo na PG. Por exemplo, eu quero o quinto termo, então é a índice 5. Eu quero o 10º termo, é a índice 10. A índice 1 é o primeiro termo da progressão geométrica, que é a razão da PG. Então, aqui está definido cada variável da fórmulazinha, tá ok? Essa fórmula, ela é algébrica, depois nós vamos substituir cada variável dessa por valores numéricos. Tá ok, gente? Deu para entender? Então, repita aí comigo. A índice n é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Quem é o índice n? É o último termo. Quem é o índice 1? É o primeiro termo. Quem é a razão? Quem é o Q? O Q é a razão. Como é que se encontra o Q? Dividindo os termos a partir do segundo pelo anterior. E o n é o número de termos, tá ok? Então, com isso, nós vamos começar fazendo o exercício, já aplicando essa fórmulazinha. Agora, vocês têm que entender de onde vem a fórmula e não decorar, tá? Então, veja esse primeiro exercício, ó. Determinar o 10º termo da PG. Quem é a PG? A PG é esta sequência, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Professor, mas isso aí não vai dar sempre o mesmo termo da razão. Na PA não dá, mas na PG dá. 2 dividido por 1 dá quanto? 2. 4 dividido por 2 também dá 2. 8 por 4 dá 2. 16 por 8 dá 2. Então, isso aqui é uma sequência que forma uma PG. Então, gente, sempre que você tem um problema, tire os dados do problema, separem, ó, e depois você vai só substituir na equação. A variável que sobrar é aquela que nós vamos encontrar. Tá ok? Então, quem é o primeiro termo? 1.
Quem é o Q? É só você dividir o posterior pelo anterior. 2 por 1 dá 2. Quem é o N? Professor, mas ele não deu o N, ele falou bem aqui, ó. Determinar o 10º termo. Tá ok? Quem é o 10º? Eu não sei. É o que nós vamos calcular. Quem é a fórmula? A índice N igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. No lugar do N, eu vou substituir pelos valores, ó. Eu não quero é o A índice 10, que é o último termo, tá aqui, ó. A índice 10 igual, quem é o A índice 1? É 1. Eu substituo na fórmula. Tá aqui o 1, ó. Quem é a razão? 2, ó. Substituir. Agora, quem é a potência? N menos 1. Quanto é o N? O N é 10. Então, fica 10 menos 1, 9. Tá ok? Então, o último termo é igual a 2 elevado a nona. Mas quem é 2 elevado a nona? Gente, é só você saber um pouquinho de potência, né? Por exemplo, você não vai ficar fazendo 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Não. Você já sabe que 2 elevado à quinta é 32. Então, você já começa de 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. Aliás, 2 à quinta é 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima é 128. 2 à oitava é 256. E 2 à nona é 512. Mas se você tiver dificuldade, você faz 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Agora, pelo amor de Deus, vocês não vão multiplicar 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, porque vai dar só 18. É 2 repetido 9 vezes, tá ok? Aí faço a continha. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, aí vai fazendo, tá bom? Então, isso aí, gente, nós fizemos várias revisões sobre potência, propriedade de potência. Então, não dá para errar, né? Se errarem, é porque não querem acertar. Segundo exercício, determinar o termo geral da PG. O que ele está pedindo? Se ele está pedindo o termo geral, ele está pedindo o último termo. Então, nós vamos separar os valores que nós temos aqui, ó. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo não é 4. O primeiro termo é 2. Aqui está errado. Então, vamos substituir pelo 2, ó. A índice 1 é 2. Quem é a razão? É o posterior dividido pelo anterior. 4 dividido por 2 dá 2. Quem é o N? Ele está dizendo que o N, determinar o termo geral. O N é N. Ele não disse que é 10, nem 15, nem 20. Então, é N. Tá ok? É, professor, mas eu sei que N é igual a N. Pois é, não pode mudar. Se ele dissesse que o N era 10, você ia trocar o N por 10. Como ele não deu o último termo, nós vamos calcular a fórmula, até porque ele pede determinar o termo geral da PG. Quem é a fórmula? A índice N igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Agora, nós vamos substituir os valores, ó. Quem é o primeiro termo? 2. Tá ok? Quem é o Q? O Q também é 2. Então, 2 no primeiro termo e 2 a razão. Elevado a N menos 1. Professor, o que eu vou fazer com esse N? Nós vamos encontrar uma equaçãozinha no primeiro grau e tirar o valor de N. Então, ó, aqui eu tenho 2 elevado a N vezes 2 elevado a menos 1. Vai ficar 2 elevado a N vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é uma potência com expoente negativo, que vai se transformar em 1 sobre 2. E aí, você resolve essa operaçãozinha e vai encontrar que o A índice N é igual a 2 elevado a N. Tá ok? Então, o termo geral dessa PG vai ficar em função de 2 elevado a N.
Professor, e agora? Você pode atribuir valores para o n e encontrar o índice n. Por exemplo, se eu disser que o n é igual a 1, vai ficar índice 1 igual a 2 elevado a 1. Então, o primeiro termo seria 2. Como ele não disse nada no problema, vai ficar uma equaçãozinha em forma do n. A índice n igual a 2 elevado a n. Tá bom, gente? Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz que é para determinar o termo geral da PG, determinar o 10º termo geral. Então, agora, ele deu o número de n. Quanto é? 10. Então, determinar o 10º termo geral da PG. Quem é o primeiro termo? Está aqui, ó, é 2. Quem é o Q? 6 dividido por 2, que dá 3. E o n é 10. Ele agora deu o valor de n, ó. Fica mais fácil. Agora eu não vou encontrar uma equação geral, uma equação que fique em função do n, mas uma equação com valores numéricos. Colocando esses valores na equação, a índice 10 é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Quem é o Q? Nós retiramos bem aqui, ó. O Q é 3. Quem é o primeiro termo? É 2. Então, fica 2, ó, a índice 10 é igual a 2 vezes Q, que é 3, elevado a 10 menos 1, porque o n é 10, ó. Então, 10 menos 1 dá quanto? Dá 9. Resolvendo aqui, ó, 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado a 9 dá quanto? Faça os cálculos. Geralmente, numa prova, quando o número é muito grande, eles deixam desse jeito aqui, ó. Você faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Vai dar um número grande, depois você multiplica por 2. Se vocês não tiverem preguiça, vocês fazem esse cálculozinho. Se tiverem preguiça, deixam desse jeito. Se for usar o celular, vão errar, porque vocês não sabem trabalhar com o celular em termos de potência. Então, é bom fazer na munheca, né? Tá bom? Então, vai dar um número bem grande. Mas vamos deixar desse jeito, porque geralmente em prova aparece com essa cara aqui. Mas se ele vier só o número direto, vocês vão ter que desenvolver aqui, ó. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Vezes 3, 27. Vezes 3 vai dar 81. Vezes 3 vai dar 243. Vezes 3 vai dar 600 e algumas coisas. E aí vai, tá? Então, desenvolva aí para ver quanto dá. Quarto exemplo, ó. Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Calcular o primeiro termo dessa PG. Então, veja, gente, que ele não pede só o último termo. Ele pode pedir o primeiro termo, ele pode pedir o número de termo, pode pedir a razão. E aí você tem que saber trabalhar com potência, né? Então, vamos tirar os valores aqui, ó. Quanto é o primeiro termo que ele está dizendo? Ele está dizendo que é para calcular o primeiro termo. Então, o primeiro termo nós não sabemos quanto é. Quanto é o Q? Ele deu bem aqui, ó, é 5. Quanto é o último termo? 375. E quantos termos tem essa PG? O professor, ele não disse. Disse, gente, está bem aqui, ó. Ele disse que a PG tem 4 termos. Está em vermelho aqui, ó. Vocês podem fechar os olhos que vão ver que são 4 termos que tem a PG. E aí é só resolver, ó. Substituir os valores na equação. Quem é o último termo? Ele deu 375. Quem é o primeiro termo? É o que ele quer. Quem é a razão? 5, ele deu no problema. E quanto é o n? 4. 4 menos 1, 3. Então, eu fico com 375 igual a 5 elevado a 4 menos 1. Quanto é 4 menos 1? 3. Então, aqui, ó, eu tenho uma equação no primeiro grau. Eu faço o seguinte, eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador, que vai ser 5 elevado a 4 menos 1, que é
3. Então, aqui eu tenho 5 elevado à terceira potência. Quanto é 5 elevado à terceira, gente? Ó, 5 vezes 5, 25. Vezes 5 dá 125. Então, o primeiro termo vai ser 375 dividido por 125. Se você dividir 375 por 125, dá 3. Então, o primeiro termo dessa PG é 3. Quem é a razão? Ele deu, é 5. Quantos termos vai ter? 4. Se você pegar o primeiro termo, é 3, tá? Vezes 5, vai dar 15. 15 vezes 5 vai dar 75. 75 vezes 5 vai dar 375. Tá ok? Então, é só prestar atenção nessa questãozinha que é só usar uma fórmula tranquila. A quinta questão, ó. Em uma PG de 6 termos, o primeiro termo é 2 e o último termo é 486. Calcular a razão. Ele agora quer a razão. Então, vamos separar os valores. Ó. O primeiro termo é 2, que é o que ele quer procurar. O índice 6 é 486. E o número de termos, 6. Ele está dando aqui. Ó. Aplicando aqui na fórmula, ó, o último termo é 486. O primeiro termo é 2, que elevado a 6 menos 1. Por que 6 menos 1? Porque ele diz que o número de termos são 6. Ó. 6 menos 1. Quando eu digo 6 menos 1, vai ficar o que elevado à quinta potência. Parecido com o anterior. Ó. Eu isolo a variável, fica q elevado à quinta. O que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto dele passa a ser denominador. Eu dividindo 486 por 2 dá 243. Professor, mas eu tenho que elevado à quinta. E agora, o que eu faço? Você decompõe este valor. Lembram-se que nós fizemos isso aqui? Então, 243. Você decompondo, dá 3 elevado à quinta. Por que dá 3 elevado à quinta, professor? Porque você faz 3 ao quadrado, dá 9. Vezes 3 dá 27. Vezes 3 dá 81. Vezes 3 dá 243. Então, eu coloco aqui dentro do radical o 3 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 243. Cancelo o índice do radical com o expoente do radicando. Ó, corto 5 com 5. Sobra quem? 3. Então, a razão é 3. Muito fácil, né? Mas você tem que entender de potência, tem que saber como é que se decompõe esse termo, né? Em fatores primos. Você vai botar uma barra bem aqui, ó, na vertical, e vai dividir por quanto? Por 3. 243 por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Isso aí é coisa que a gente fez lá no início das aulas. Fez uma revisão legal. O sexto problema, ó, determine o número de termos da PG. Agora ele quer o N, ó, o N, número. A PG é 1, 2, e eu tenho o próximo, e o último termo é 256. Vamos separar os termos. O primeiro termo é 1. Quem é a razão? 2 dividido por 1. Então, 2 por 1 dá 2. Quem é o último termo? 256. E o N sobrou. Não foi dado o valor de N. Se não foi dado, é ele que nós vamos calcular. Colocando aqui a fórmula, a índice N igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o último termo? 256. Quem é o primeiro? 1. Quem é a razão? 2. Elevado a N menos 1. Ora, 256 você decompõe. Observe que de um lado eu tenho potência 2. Ó. Se eu tenho potência 2 de um lado, do outro lado eu tenho que ter um número com potência 2. Porque nós vimos nas propriedades de potência que as potências são iguais quando as bases são iguais. Então, 256, você decompondo, vai encontrar 2 elevado à oitava. E aqui fica 2 elevado a N menos 1. Essas potências são iguais. Bases iguais, cancela-se as bases e iguala-se os expoentes. Então, fica N menos 1 igual a 8. É a equação do primeiro grau.
eu pego esse termo aqui, ó, e desloco para o segundo membro. E ele vai com sinal trocado. Então, fica 8 mais 1, porque ele está menos. Ó. 8 mais 1, 9. Logo, o N dessa PG é igual a 9, o quê? 9 elementos. Nós temos aqui 3, ó. A gente vai inserir mais outros aqui até completar 9. No caso, 6, né? Qual seria o próximo número aqui? É só você observar quem é a razão. A razão é 2. Não? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, já tem 2 elevado à quinta. 2 elevado à sexta dá 64. 2 elevado à sétima, 128. 2 elevado a 8 dá 256. E aqui nós precisamos de quanto? Nós sabemos que o N é igual a 9. Mas quando eu trago ele para cá, ó, fica 9 menos 1. Tá ok? Então, na realidade, o N é igual a 9 menos 1. Vai ficar 2 elevado a 8. 2 elevado à oitava potência dá 256. Professor, eu não entendi. O N não é 9? É. Mas a fórmula não é N menos 1? Então, fica 9 menos 1, que dá 8. 2 elevado à quinta dá 32. 2 elevado à sexta dá 64. 2 elevado à quinta. Não, 2 à quinta dá 32. 2 à sexta dá 64. 2 à sétima dá 128. E 2 à oitava dá 256. Certo? Como 2 mais 2 são 4. Tá ok, gente? Então, aqui nós fizemos mais um exercício sobre PG. E na próxima aula a gente pode voltar com outros exercícios a respeito de progressão geométrica, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, mande as atividades e tudo vai dar certo no final do ano. Muito obrigado. Até a próxima.